Já tenho na minha companhia, tal como prometido, Daniel Melo, que nos vai fazer aqui a rúbrica. Agora até fiquei com palavras, Daniel. Que nos vai dar voz à rúbrica Vergar a Mola. Era isso que eu queria dizer. Estava difícil. Bem-vindo, Daniel, mais Muito uma obrigado. vez. Hoje, o tema, digamos assim, que nos trazes é como estruturar um currículo. Exatamente. É a principal pergunta que se impõe quando alguém quer fazer uma apresentação sua, não é? E o currículo, como é que eu vou fazer? Que cores é que eu vou utilizar? Que aspectos do meu percurso é que vou colocar que fazem sentido? Portanto, Daniel, em que é que nos podes ajudar? Olha, já começaste por dizer algumas das coisas mais importantes, não é? Portanto, só por aí já me estás aqui a ajudar um bocadinho. Não, de facto, o currículo é a principal ferramenta quando se está à procura de emprego. E hoje, então, o que é que vamos falar aqui? Dos elementos essenciais de um currículo, o que é que ele deve conter, para quê? Para que as pessoas saibam por onde pelo menos começar. Esse é o principal. Existem vários níveis. Obviamente que um currículo pode ser diferente para toda a gente. Mas há aqui elementos que são chave. Obviamente que já fizeste um currículo, certamente, e sabes quais é que são. Temos que falar aqui, por exemplo, nos principais. Os contactos, ter um nome, por exemplo, percurso profissional, ou experiência profissional, como querem dizer, Sim. percurso escolar. Estes são os essenciais. Porquê? Se não houver contactos, ninguém vai conseguir falar Os contigo. nossos dados pessoais, Não há não é? hipótese. Digamos assim. E mesmo assim, tem aqui algumas coisas que não é necessário dar demais. Mas nós já vamos falar um bocadinho sobre isso. E depois tem outros, que aí sim já está mais relacionado com o modelo atual que se utiliza, que tem a ver, por exemplo, um resumo, colocar as certificações, ainda outras atividades que se fez, que até pode estar não relacionado, por exemplo, com a parte do associativismo, o voluntariado, por exemplo, agora como esteve aqui a Mariana, por exemplo. Portanto, será um bocadinho sobre isto. Agora, se fosse possível, pedíamos para colocarem as imagens. Sim. E aí já começávamos a ver e as pessoas lá em casa também conseguiriam verificar como é que se pode estruturar então um currículo, o que é o essencial. Portanto, Temos já as imagens a passar, não é? então, basicamente, este currículo que está ali foi todo criado por mim, portanto é totalmente falso, não existe esta informação, esta pessoa não existe, por assim dizer, mas é apenas para ver como é que ele é organizado. E o que é que nós podemos ver então? Nós dividimos pela esquerda e pela direita e tem aqui várias informações. Podemos passar à próxima imagem. Na próxima imagem vemos que o destaque estará logo para a parte do nome e a profissão da pessoa. Este aqui já é um modelo mais recente que se utiliza. E, portanto, podemos ver logo aqui o nome e a profissão. A seguir, passando então para a próxima imagem, podemos confirmar que tem a parte da experiência profissional ou percurso profissional, como quisermos chamar. E o que é importante aqui colocar? Certamente já tiveste experiências, então é basicamente colocar o nome da empresa, ou seja, A função a função e a data. e a data. Esse é o básico dos básicos. Mas depois o que é essencial? As responsabilidades e as tarefas que tu fazias. Okay? Porquê? Porque isso é que te vai ajudar a explicar ou que o recrutador analise o que é que tu já sabes fazer. E ajuda a ter uma percepção também exatamente daquilo que, Exatamente. que a pessoa Porque senão é não capaz diz de fazer. nada. Porque eu posso dizer que trabalhei numa empresa, mas, mas que funções é que eu fazia? Exatamente o que é que eu sei fazer e que pode ser importante para a empresa. Ao ter já esta informação, já está ali a cativar a ser chamado para uma entrevista. Porque o currículo não é nada mais do que isto. É uma ferramenta para ser chamada à entrevista. Ninguém vai ser contratado É pelo uma currículo. apresentação, digamos assim. Exatamente. Não é? É É uma um apresentação. bilhete de identidade naquela que Exatamente. foi até então a nossa vida Sem dúvida. profissional. Ora, passando então agora para a parte do percurso académico. Muito bem, vamos ver a imagem. Um percurso académico é colocar, basicamente, qual é que foram as entidades onde tiveste a ter formação, idealmente dizer então o teu nível académico, sexto, nono ano, licenciatura, mestrado, o que quer que seja, mas isso é essencial ter lá. Tá bem? Uma coisa que eu não disse também, mas que se aplica a tudo, é sempre as datas, do mais recente para o mais antigo, de cima para baixo, sempre. Porquê? Porque assim, quem está a analisar rapidamente percebe qual é que foi a última Qual é o formação que nível fizeste. de formação? Exatamente. E portanto, isso conseguem logo adequar-se e verificar essa parte também. Isso é essencial. Passando para a próxima, vamos ver então
Agora, A ali parte mais pessoal, digamos assim. os contactos. Isso é uma Portanto, coisa dividimos importante. este currículo a meio e Sim. num lado colocamos aqui toda a vertente profissional e Mais ou menos. escolar. Nós podemos dividir, ou seja, não há uma regra propriamente nessa divisão. O que acontece é que a parte da experiência profissional ocupa muito mais espaço. Não é? Em princípio, alguém que já tem alguma experiência, e nós, para conseguirmos agrupar tudo, podemos dividir aqui de alguma forma. Mas o essencial, acima de tudo, é que haja uma divisão clara e que se perceba onde é que está a informação. Até no final eu tenho a comparação de dois currículos, na verdade, este e um exatamente com a mesma informação, mas desorganizado. E vamos ver facilmente o porquê que a organização é tão importante. Mas neste caso dos contactos, normalmente o que é que as pessoas colocam? A morada. É necessário? É obrigatório? Não se deve pôr a morada, na verdade. É uma boa questão. Porquê? A localidade é suficiente, só para nós terem uma noção da zona que nós somos. Exatamente. Agora, nós não precisamos dizer exatamente onde é que nós moramos, só em casos muito específicos, mas que agora não é relevante. O contacto de e-mail, contacto telefónico. Eventualmente, se houver algum tipo de plataforma diferente, se a pessoa tiver um site, se tiver, por exemplo, uma página de LinkedIn, algo que iremos falar ainda noutros programas, aí sim faz sentido. De outra forma, será o e-mail, contacto telefónico e a localidade. Os principais Exatamente. contactos. De identificar, está bem? Passando então ao próximo, que agora já estamos na parte, digamos, mais avançada. E, portanto, já é um novo modelo, que é, por exemplo, a utilização de um resumo profissional. É, num pequeno parágrafo... Uma espécie de biografia, não é? Exatamente, muito pequenino, onde tu consigas rapidamente dizer qual é que é a tua experiência e de que forma é que vais acrescentar valor à empresa. Exatamente. Para quê? Para que o recrutador, rapidamente a ver aquele resumo, queira ler o resto do currículo e, portanto, queira saber mais sobre ti. Que ali é uma espécie de apresentação ainda mais pequenina do que será o teu currículo. Tá bem? O mais complicado aqui será resumir aquilo que nós somos. Exatamente, saber, exatamente. É? E escolher bem a informação. Exatamente. Okay? Porque tudo isto tem de ser adaptado também à própria candidatura que estamos a fazer. Essa é uma das questões mais importantes, que é o currículo deve ser adaptado à oferta que nós nos estamos a candidatar. Okay? Obviamente que sabemos que não é fácil adaptarmos um currículo totalmente para essas oportunidades. Sim. Mas criar algumas versões desses currículos para determinadas áreas, porque nós podemos provavelmente ter aqui condições ou competências para várias oportunidades, mas ter aqui pelo menos uma segmentação. Tá bem? Isso é essencial. Temos ainda, agora, passando para a próxima, as competências. As competências podem ser divididas em 3 formas. Eu aqui só pus aqui 2 exemplos. E as competências quais é que são? Em inglês até se utiliza o hard skills e soft skills. Nós utilizamos competências digitais, competências linguísticas e competências comportamentais. Eu não sou muito adepto das comportamentais. Porque isso é relativo, não é? Exatamente. E porque se vê de outra forma quais é que são as competências comportamentais. Mas as competências digitais, para dar aqui um pequeno exemplo, é uma pessoa que trabalha, por exemplo, como administrativa, consegue identificar que tipo de ferramentas é que utiliza, que tipo de softwares. Ora, um programa de faturação, por exemplo, neste caso até tem aqui um psicólogo, que é um programa de agendamento das consultas, por exemplo. Certamente na tua profissão has de trabalhar com uma série de ferramentas e são competências digitais que tu podes inserir e que são essenciais no teu currículo. Tá Muito bem. As competências linguísticas, nesse caso já sabe quais é que são. Se tiveres, por exemplo, competências de inglês, a dar aqui um exemplo, não é? Até porque o mercado... Ou outras línguas, mas o inglês atualmente é muito procurado. Colocar em que níveis e que tipo de nível é que tu tens em termos do inglês. O ideal é nunca mentir, nunca num currículo, mas na língua tem aí um pequeno problema, que é as pessoas quando acrescentam mais aquilo que têm, facilmente são descobertas, porque basta o entrevistador começar a dizer, então vamos fazer a entrevista em inglês. E aí já corre mal logo desde o início. Okay. Então o que é que se faz? Mas então, às vezes quando me perguntam, como é que eu posso saber o meu nível? Okay? Existe de facto uma referência que se pode encontrar online, mas acima de tudo se eu estou em dúvida se tenho, por exemplo, um B2 ou um B1, então ponho-me abaixo. Porque pelo menos na entrevista... Na dúvida, okay? Ficamos sempre bem, exatamente, não é? Porque na entrevista, quanto muito eu supero aquilo que eu apresento. Ficar aquém é que é um problema. Está bem?
E também não devemos prometer aquilo que não somos Sem capazes. dúvida, sem Há aqui dúvida. uma questão que quero colocar, por exemplo, há pouco falávamos de adaptar o currículo às diversas candidaturas Sim, que possamos estar a concorrer, digamos assim. Ah, há pessoas que têm um currículo vastíssimo. Há, de certa forma, por exemplo, eventualmente trabalharam e estudaram claro. na altura da adolescência. Por exemplo, esses trabalhos, se calhar, não são essenciais serem colocados posteriormente, depois quando se está a candidatar a um emprego Claro. que já requer uma licenciatura, um Sim. pós-doutoramento, por aí. Sim, Ou sem teremos que dúvida. colocar tudo o Não, que não temos, fizemos. efetivamente não temos que colocar tudo. O que nós temos que perceber é o que é que faz sentido para esta oportunidade que tenho agora, para onde eu me estou a concorrer. Claro que eu posso ter uma determinada experiência profissional que eu quero manter porque acho que me valorizou muito e eu quero deixá-la lá. Mas Mesmo não efetivamente, estando relacionada. mesmo não estando relacionada. Agora, é essencial fazer uma seleção, principalmente quando alguém já tem 10, 15 anos de carreira, 20 anos de carreira, há de ter tido ali um percurso de muitas coisas, muitas Claro. experiências e tem que, de facto, começar a selecionar as mais relevantes para aquilo que procura neste momento. E aí sim. Agora, claro que tu podes considerar e queres colocar tudo. O que pode acontecer é que a pessoa que está a fazer o recrutamento não valorize essa informação e até considere excessiva. Pois. Podemos Há muito deixar... esse risco, não é? Exatamente. O importante é que as experiências que tu apresentas no currículo estejam adequadas para onde estás a candidatar. E depois, na entrevista, aí sim podes explorar outro tipo de experiências que tu tens e que possam valorizar. Até porque, volto a repetir, o currículo é para ir à entrevista. Na entrevista é que vai ser tudo esclarecido e é que vai ser conversado aqui as dúvidas. E é aí que se tem Exatamente. que conquistar, Sem dúvida. digamos assim. Sem É dúvida. da velha guarda de que menos é mais. É, sem dúvida, sem dúvida. E até que se nós virmos aqui depois no exemplo, vamos perceber a questão da organização faz muita diferença num currículo, contudo, o mais importante é sempre o conteúdo. Okay? Sempre. bem. Mas essa faz a diferença. Para finalizar, então, o que é que podemos pôr mais? A parte das certificações. E aí, porquê que eu digo certificações? Porque é um bocadinho à parte. Ou seja, temos o percurso escolar normal, mas quando nós temos muitas formações à parte, aquelas mais pequenas, de 25 horas, de 5 horas, essas podem estar segmentadas num elemento separado. Okay? Mas pode estar também na parte do percurso profissional, do percurso escolar. E para finalizar... Conta como formação. Exatamente. E para finalizar a parte de os elementos é outras atividades. E o que é que pode ser as outras atividades? Então, Não é? A questão da solidariedade. exatamente, pode ser aí colocado o trabalhar, por exemplo, ou ter um projeto pessoal à parte da componente profissional. Olha, neste caso, por exemplo, a questão de bregar a mola. Eu poderia colocar nesse segmento esta experiência. Certamente já fizeste outras coisas à parte do novo canal. Que posso colocar. Podes colocar ali porque é que valoriza. E aí sim é que eu acho que se vai verificar onde é que estão as competências comportamentais. Porque aí vai ver se uma pessoa está a fazer, por exemplo, algum tipo de atividade de solidariedade, aí vê-se que se calhar ela tem uma determinada competência comportamental. E é uma pessoa mais altruísta. Exatamente. Muito mais do que chegar lá e colocar altruísta Se como uma percebermos, competência. exatamente, se colocar um outro tipo de atividade, percebemos Exatamente. também que pode ser uma pessoa dinâmica. Exatamente. Daí é Ou possível participação retirar numa muitas banda ilações, musical. não é? Exatamente. Participação numa banda musical, por exemplo. Tudo isso, aí sim, esse tipo de elementos é que devem ser inseridos. Claro que temos outros, obviamente, que se pode. Por exemplo, uma candidatura que diga que é necessário ter carta de condução, é essencial Colocar. no currículo ter essa informação, como é óbvio. E esse é o truque principal. É, através daquilo que é a descrição da vaga, da oportunidade de emprego e que lá está descrito, que o nosso currículo esteja adaptado ao que é pedido. Sempre, obviamente, com base na verdade. Isso sim. Até porque muitas vezes as pessoas, quando procuram emprego, não necessariamente na área de formação, às vezes precisam mesmo só de emprego, Sim. fazem um currículo e enviam para todo o lado. Claro. Isso não é o mais correto. Não é Pode o ser ideal. feito, mas não Claro. é o ideal. Não é o ideal, obviamente. Porque não está adaptado a cada uma das propostas. Sim, o que se pode fazer é então criar alguns segmentados por várias áreas. Porque, claro, nós sabemos que quem começa a segmentar mais, porque faz licenciatura, mestrado, começa a entrar mais para o mercado.
quem tem, por exemplo, nono ano, 12º ano, às vezes tem ali um leque mais aberto, ainda está Claro. muitas vezes à procura, mas obviamente tem que tentar adaptar sempre. Porquê? Porque o objetivo é responder às necessidades daquela oportunidade de emprego. Isso é sempre o essencial. Agora, se calhar, víamos era a parte de comparação da organização de um currículo. Que é a nossa última Exatamente, imagem, não é? que é a última imagem, exatamente. Vamos só pedir aqui exatamente. Pronto, este aqui já é Totalmente diferente. totalmente diferente. O que é que nós podemos ver aqui? Olha, se tu reparares, não consegues ver grande parte do texto. Porquê? Porque as cores estão muito similares ao fundo do texto. Depois, não há aqui uma divisão clara da parte de historial, ou seja, em termos de experiência profissional e a parte de percurso académico. Portanto, há aqui tudo muito misturado. E o que é que isto dificulta? Dificulta que a pessoa que está de repente a fazer a leitura começa a ficar muito confuso e perde o interesse no currículo. É caso para dizer que este Carlos Costa é muito desorganizado. Exatamente. Temos logo uma percepção disso característica. através do. Novamente, isso é logo mais uma forma de verificar a competência comportamental, a desorganização. Portanto, e é por aí que se vê muito mais do que em tudo o resto. Depois, algumas dicas assim finais. Seria, olha, até já agora um pequeno detalhe. Não sei se te reparaste, se puderem mostrar a última imagem, só em comparação, esta imagem é diferente da foto do currículo. E podemos ver Uma foto mais profissional, Exatamente. portanto, neste currículo, e no outro currículo uma foto mais informal, digamos Exatamente. assim. E esta é a foto correta que se deve colocar, ou seja, não que a foto tenha que ser totalmente de fato, não é isso que se trata, mas uma foto preparada exatamente para aquele efeito. Um fundo branco, tirar uma foto. E é relativamente curioso simples. que a fotografia é um elemento do currículo que as pessoas têm muita dificuldade. Tem. Mas há aqui um pequeno detalhe. Em alguns casos, na verdade, a foto não é obrigatória. Não existe nada que diga é um elemento obrigatório. Contudo, em Portugal é muito valorizado. E faz a diferença, não é? Faz a Sabemos diferença. o rosto da pessoa. Sim, não é tanto pela questão das características, mas apenas Sim. para associar um rosto àquela informação. E, Exatamente. portanto, o objetivo é ser o mais neutra possível, simplesmente para associar um rosto, nada mais do que isso. Não Isso quer dizer que estamos ali a avaliar Exatamente. a Aqui não se aparência trata. física da pessoa, mas Sem para dúvida. associar lá está a informação. Sim, ao ou rosto. seja, nem sequer deve ter notar-se roupa, na verdade. É um corte pelos ombros a mostrar o rosto com fundo neutro atrás. Tão simples como isto, não há muito mais o que enganar, a sorrir ligeiramente. Está feita a foto. Okay? Qualquer pessoa em casa pode tirar numa parede branca. Muito simples. Bem, portanto, não é muito mais do que isso. De resto, o currículo, se for adaptado à oportunidade que se procura, se fizer com um determinado cuidado, organizar bem a informação, certamente vai ter um currículo bem construído. Claro que depois há ali outros detalhes, nível mais elevado, mas de forma geral, esta é a informação que todos os currículos devem ter e que, se tiverem, certamente vai pelo menos chamar a atenção de quem está a analisar o currículo. Isso Vai é ter certo. mais brilho, com certeza. Certamente. Daniel, por hoje ficamos por aqui, certo? Sim. Na próxima temos mais questões ligadas a esta área dos recursos humanos. Cabe-me a mim agradecer-te mais uma vez a tua Eu é que presença. agradeço. Foi uma ótima rúbrica que com certeza irá ajudar muita gente. Muito obrigada, Muito Daniel. obrigado, eu.